Bom, quem assistiu The Noite naquele dia 1º de abril, no mínimo ficou em dúvida, né, sobre o que realmente aconteceu, né, com o Mike Alexandre, conhecido como Mike Baguncinha, né. Aquilo ali foi muito estranho. A gente fez um vídeo aqui e muita gente realmente ficou em dúvida, né. Eu particularmente acho que nada daquilo deveria ter acontecido. O próprio Danilo Gentili deixou escapar isso, né. Mas esse não é o tema desse vídeo, tá? Eu queria falar sobre o Mike Baguncinha, queria destrinchar a mente dele, né? Eu pesquisei bastante sobre isso, pesquisei sobre pessoas que criam conteúdos que falam sobre ele, né? E dentre os que eu achei, nenhum deles conseguiu dar pistas sobre o que ele tem, né? Michael Alexandre nasceu em Betim, Minas Gerais, né, interior de Minas Gerais. Ele tem 37 anos e foi conhecido através das redes sociais por um vídeo em que ele se faz passar por um soldado da SWAT. Ele conta histórias sobre a vida dele, de situações que muitas delas parecem verídicas, né? Ele conta detalhes e coisas que realmente existem sobre as referências que ele dá. Ele conhece sobre carros, modelos de carros, a idade dos carros, sobre armas, o tipo das armas, sobre pessoas, sobre lugares, sobre detalhes, sobre construções. Ele sabe muitos detalhes sobre coisas que muita gente não sabe. E é aí que a mentira ganha um tom de verdade. Ele vai aumentando o percentual de verdade na mentira. E isso ganha força, isso ganha relevância entre as pessoas. Mas o que aparentemente ele tem? O que há dentro da mente dele, tá? Quando se fala em distúrbios da mente, não se tem um parecer exato sobre o que acontece, né? Existem coisas na mente das pessoas em que elas não conseguem destrinchar com exatidão. Há casos de pessoas que tiveram situações de saúde em que elas mudaram de idioma, passaram a falar um idioma que não falavam. No meu caso, eu tive internado após passar 20 dias em coma e durante um período que eu estava em convalescência, eu sentia desejo de tomar água de coco, né? Era inexplicável, era uma coisa que para mim era como água no deserto, né? E existem vários outros relatos de pessoas que tiveram problemas, né, e situações anormais, frutos da mente, em que neurologistas, psiquiatras, muitos deles que possuem esse tipo de estudo, né, são pessoas que são preparadas para isso, não conseguem muitas vezes dizer exatamente, né, o diagnóstico da pessoa, né? Eu não sou da área, né, eu não tenho esse nível de conhecimento, porém eu pesquiso, né, sobre as coisas que eu vou dizer para não estar aqui falando besteira. Eu creio, tá, por dados empíricos, que o Mike sofre de esquizofrenia, né? Existem alguns tipos de esquizofrenia. Tem pessoas que ficam dentro de casa que não saem, tem pessoas que elas ficam desorientadas, tem pessoas que têm graus menores do tipo de esquizofrenia. Tem umas que eu creio que possa ser o caso dele, que é a esquizofrenia desorganizada, né? Que é aquela que a pessoa cria ilusões, né, de coisas que elas não viram, tá? Elas não têm uma explicação muito boa para aquilo que elas dizem, né? Eu creio, é opinião minha, tá? Ou não, às vezes ela pode muito bem saber do que está falando, né? Elas realmente confiam naquilo que elas estão dizendo, né? Algumas pessoas, elas têm o que se chama no latim, chamado caso sui generis, né? Que é um caso incomum, que a gente não vê sempre, né? Como exemplo do matemático John Nash, né? Ele foi um matemático que desde o ano de 1930, alguma coisa, ele criou uma teoria matemática que é a teoria dos jogos, né? Que foi utilizada como base para a economia até os dias atuais. Ele é um cara muito inteligente, ele ganhou o prêmio Nobel da ciência, mas ele tinha um problema sério, que era a esquizofrenia, né? Que fazia com que ele enxergasse coisas que não existiam e ele via com detalhes. Não era apenas ver. Havia um contexto para aquilo ali
E ele realmente acreditava naquilo, como foi retratado no filme interpretado pelo ator Russell Crowe, né, em que haviam 3 pessoas na vida dele, em que ele sabia, não apenas via elas, mas tinha toda uma história com elas, né? Inclusive o Charlie, que era o companheiro dele de quarto, ele sabia dos eventos que ele ia ter, sabia de coisas com detalhes, entendeu? Então, eu vejo muita correlação com o caso do Mike também, né? Desculpa interromper aqui meu raciocínio, só para deixar aqui um aviso, tá? A Cherokee Store é a nossa nova loja online, tá? Gostaria que vocês visitassem, tá ok? Lá você encontra vários tipos de produtos, desde roupa, produtos de utilidade, bem-estar, celulares, calçados, tá? E todos eles eu fiz de um jeito que tivesse frete grátis, tá? Com promoção e, enfim, eu realmente fiz um negócio para poder ficar muito bom para você, tá? Pagamento em cartões e Pix, tá? Tudo isso para facilitar a sua compra, tá certo? Então vamos lá. Eu fiz um vídeo há uns anos atrás falando sobre a história de pessoas que se tornaram memes na internet, né? Eu falei sobre o caso do senhor Demerval Batista, né? Que ele parece que estava na igreja, e vocês vão ver aí, vou mostrar para vocês. Um vídeo sobre um homem que é um poliglota. Aparentemente, ele afirma ser capaz de falar japonês e inglês. Ser fluente nessas línguas eu mesmo, eu vou ver o vídeo e dizer-lhe como ele soa. Vamos conversar com o senhor Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, né? A língua da japonesada. Aí eles vão falar Kamboya, que é boa noite no caso. Eu acho que ele tentou dizer konbanwa, que é a maneira correta de dizer boa noite. E agora ele está apenas contando números, mas a forma como ele pronuncia é tão engraçado. Por exemplo, em japonês, o número 7 e 8 é shichi, hachi, mas ele diz richi, rachi. Rachi! Para tornar mais fácil para você entender, deixe-me dar-lhe um exemplo em português. É como contar números se então eu digo 1, 2, 3, 4. Espere, por que isso parece tão familiar? Pastel de flango! Então, basicamente, parece ser o inverso do pastel de flango. Então vocês podem ver que o contato com o idioma realmente é real, né? Apesar de que parece que ele inventou da cabeça dele, mas está claro que isso não é uma coisa só. Teve também o caso da moradora de rua, né? Que eu não lembro o nome dela, mas vou mostrar aqui também. Tá tudo dentro desse vídeo. Entrevistar alguém que eu acho que é da sua família. O repórter da TV Guarapari encontra uma senhora. Você vai reconhecer essa senhora na praça. Que na praça. Não sou moradora de rua, não. Eu sou polícia militar federal civil, portadora do CPF CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima. E eu estou aqui porque eu estou presente, que eu trouxe a Gal de Brasília para cá. E ele está desconhecido e está renegando a mãe dele aqui. Agora, mas por que a senhora escolheu a Praça do Centro hoje para ficar? Porque ela vira nele, então ele representa uma mulher aqui para nós. Então estamos representando 2 homens aqui, que é a Polícia Militar Federal Civil, com os pais deles falecidos. E... Tá certo então. Então você pode ver que existem casos e casos, né? E esses casos de esquizofrenia, eles têm um tom de realidade, né? Esse caso dessas pessoas são inversos, né? Elas foram o que não aparentavam ser, né? Aquele homem, né? Como é que ele vai saber algo sobre japonês, né? Não tem como se ele não soubesse. Ele falou com um grau de entendimento, de detalhes, né? Mesmo que ele errou a pronúncia, ele acertou no tipo da expressão, né? Essa senhora que a gente viu, que estava na praça, ela morou no Japão. Essa senhora que a gente está vendo no vídeo aí, ela falou que morou no Japão, e ela morou no Japão de fato, né?
Eu peguei as fotos dela, eu fucei sobre a vida dela e joguei dentro desse vídeo, né? E critiquei nesse vídeo a postura das pessoas, né? Que simplesmente caçoam da vida das pessoas, zombam sem saber da vida delas, né? O que elas estão passando, né? Imagine uma senhora daquela que foi desprezada pela família e que teve um passado que teve e hoje está numa situação daquela, né? Passando por problemas mentais, né? Hoje eu não sei como ela está, né? Há uma possibilidade dela não estar melhor, né? E no programa do CQC na época fizeram essa brincadeira com ela e a gente brinca com as pessoas e larga ela lá do jeito que ela tá, entendeu? Eu acho que não é bem por aí, né? Tem outros casos que a gente colocou nesse vídeo de pessoas que passaram por experiências traumáticas, né? E a ideia, voltando pro Mike, é justamente essa, né? A gente entender o que se passa com ele, né? Eu não creio que ele seja uma pessoa normal, tá? Eu não creio que ele seja uma pessoa que sabe plenamente o que está dizendo, né? Por quê? Há uma situação em que ele é pego em contradição em coisas que ele fala repetidamente, né? Ele fala uma coisa, né? Ele repete aquela outra coisa que ele falou, é parecido, mas não é igual, mas aí você diz, não, mas isso aí a pessoa conta mentira lá, não tá nem aí se aquilo aí parece ou não, o que ele tá dizendo. Porém, ele é pego em algumas situações e que ele não imaginaria que estaria, né, que aconteceria. Tem uma situação em que eu vi um vídeo em que homens, né, eu não lembro, são pessoas que pareciam ser do exército ou alguma coisa assim, e queriam desmascarar ele, né? Ele dizia que morava nos Estados Unidos, né, que fazia aquelas coisas todas, e aí queriam que ele falasse inglês, né? E aí ele resolveu falar inglês e foi isso aí que vocês estão vendo. Você no combate, eu falo assim, how are you? O que você faz? No, nem sorry, can I make a bride that took a made that steady? Orange can you start? I'm a fan, I'm a car, sorry, I'm my friend to come in there because sorry, eu tenho que morar mais um tempo nos Estados Unidos pra conseguir orelha. Só 4 anos, 5 anos lá, não. O que é isso? Uma pessoa normal deveria dizer, né, o que a gente pensaria que uma pessoa normal diria, né? Ah, é brincadeira, eu não falo inglês nada, isso é tudo brincadeira, vocês vão acreditar nisso, né? Mas não, ele não se importou em passar o constrangimento de fingir que fala inglês. E ele falou daquela forma que ele falou, que não parece nada com nada em inglês, né? Então isso foi uma das características que fez a gente questionar a sanidade do Michael, né? Outra coisa, ele viver da forma que ele vive, né? Ele vive até então, né? O pessoal tá tentando ajudar ele de todas as formas, de tirar ele da situação que ele vive, mas ele vive nesse casebre aí, né? E vive muito mal ele, né? Ele vive com o irmão, com a mãe, e tem muita dificuldade de sobrevivência, né? Ele tem uma hipossuficiência financeira, né? Ele não consegue transparecer isso frente às câmeras, né? Talvez por vergonha, né? Isso é uma coisa que também aconteceria com uma pessoa normal, mas ele não demonstrou que perante toda essa situação financeira aí que ele passa, alguma tentativa de vantagem financeira sobre aquilo que ele vem fazendo, né? Ele está fazendo os vídeos, os podcasts e tudo mais, e ele nem sequer pede nem que seja por detrás das câmeras, né? Olha, me ajuda aqui, eu só vou aí se me pagar tanto, né? Que é o que as pessoas famosas fazem, né? As pessoas vão e, olha, eu só vou aí se eu receber tanto, né? E todas essas pessoas, influencers, empresas, né, de mídia, ganham engajamento às custas do rapaz e não dão nada para ele, né? A última vez que ele foi no Danilo Gentili, ele recebeu um uniforme e uma estátua, né? Como eu falei no último vídeo, né?
provavelmente ele pode ter recebido um cala-boca, né, para poder não ser influenciado por advogados, né? Ele pode de repente ter sido instruído pelos advogados da SBT e dizer, olha, chama ele logo aqui para ele assinar um termo, ele vai receber um dinheiro. Ele vai assinar um termo de que ele foi conivente com o que aconteceu, que não houve algo que aconteceu com ele físico e que ele estava de acordo com o que aconteceu. Eles vão bolar alguma coisa se já não fizeram, eu creio nisso, né? Porque se não fizeram, né, seria muita burrice, né? Porque qualquer advogado procuraria ele para dizer, olha, isso que fizeram com você foi muito grave, né? Aí você está em dúvida. Será que realmente o que aconteceu com ele não foi combinado? Gente, eu creio que não foi combinado, porque existia mais elementos que iriam enriquecer aquela situação, né? Vocês viram que eles colocaram ali um telejornal fake ali, né? Um homem que se aproximou do Danilo Gentili ali para demonstrar que havia uma situação ali de perigo, né? E ele estava ali, né? Ainda vislumbrado aquela situação daquela entrevista, ele não estava nem pensando em nada, né? Até o momento que ele começou a notar que iriam entrar pessoas ali, ele começou a entrar no estado de alerta, né? E uma pessoa normal, o que é que faria, né, dentro desse contexto? Uma pessoa normal estaria olhando aquilo ali, tentando analisar primeiramente a verdade, a realidade do que poderia acontecer, do que seria aquilo, né? Uma pessoa normal olha aquilo ali e dizer, não, aquilo ali é uma brincadeira, né? Se não fosse combinado, né? No entanto, ele teve uma reação inesperada. Ele foi para cima daquele ator e o agarrou, caindo em cima das câmeras, caindo de mau jeito, o rapaz, né, o ator bateu a testa, machucou a testa e em determinado momento deu uma impressão de que eles estavam ali em uma luta corporal verdadeira. Eles estavam ali tentando um dominar o outro, né? A partir daquele momento, o Danilo já deixou transparecer que aquilo não era verdade. Mesmo assim, ele continuou indo para cima do rapaz até que ele caiu ali e ele apagou aquilo ali. Teve uma perda de consciência, né? Eu não creio que foi por ele bater a cabeça. No último vídeo eu falei que ele tinha batido a cabeça e tudo mais, mas outra pessoa comentou e falou, não bateu a cabeça, ele teve uma fadiga física ali e tal, né? E pode ter sido, né? Mas eu penso que naquele momento o Maicon ele se demonstrou a fragilidade de uma criança ali. Ele caiu e, olha, é como quisesse dizer, olha, eu não aguento, me ajudem, né? Aquilo ali deu essa impressão, né? Para mim, você tem todo o direito de discordar. Se você discorda, você pode dizer nos comentários, não tem problema algum. Mas eu tive essa impressão, né? Que toda aquela construção daquele personagem que ele acredita que estava convencendo as pessoas cai por terra, né? Eu acredito que ele estava acreditando que as pessoas acreditavam na conversa dele, né? Isso é a mola de impulsão dos programas, né? Ele tem coisas e traços que fazem ele ser diferente. Ele tem propriedades intelectuais que não condiz com a realidade dele, né? Ele é uma pessoa humilde, é uma pessoa que parece não ter acesso a informações que ele tem, né? Ele sabe de coisas que muitas pessoas têm acesso à informação e não sabem. Da onde veio tudo aquilo que ele criou, né? Aquilo ali deve ter vindo de algum lugar, né? Então esse é o pensamento que a gente tem, tá? Eu queria com esse vídeo despertar o senso crítico de vocês e saber o que vocês pensam a respeito, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, curta também para ajudar a gente, tá? E diz nos comentários se vocês concordam, o que vocês concordam, o que não concordam, tá? Para que a gente possa vir trazer outros vídeos e conversar a respeito, tá?
tá certo? Muito obrigado pela sua participação, tá? E é isso aí.